Momento Senac, um podcast que chega até você com assuntos atuais sobre gestão, saúde, gastronomia, arte, tecnologia, comunicação, moda e beleza de forma leve, descontraída e direta. Olá, começando mais um Momento Senac, o nosso videocast. Eu sou a Letícia, vou me descrever. Eu sou uma mulher preta da pele clara, eu estou usando óculos, eu tenho cabelos escuros, levemente ondulados, estou usando hoje um blazer jeans com uma blusa preta por baixo. Hoje no nosso programa a gente fala sobre Power BI. Gente, todos os dias, as organizações geram uma grande quantidade de dados. Então você conseguir retirar o valor desses dados gerando informações úteis é um desafio grande, diante do volume de dados, de todos esses dados que são gerados e a forma que eles geralmente se encontram, de uma forma bruta. Hoje a gente vai falar por que esses dados são tão importantes. Como é que as empresas podem utilizar esses dados? Então, hoje ao meu lado, a gente tem, para responder essas e outras dúvidas, o nosso docente em Tecnologia da Informação, o Evandro Ornelas Mineiro. Evandro, um grande prazer ter você aqui com a gente, viu? Muito obrigado, Letícia. Quero agradecer a oportunidade, o convite e também começar me autodescrevendo. Eu sou moreno, cabelos curtos, estou usando uma camisa bege. E é uma alegria muito grande estar aqui para falar deste assunto que é de extrema relevância para as organizações, para todos que compõem o dia a dia das empresas. Bom, Power BI, processamento de dados. Você que nos ouve, calma, gente. É um assunto que parece complexo, Mas, assim, isso já faz parte da vida da gente há muito tempo, Evandro? Com certeza você já passou, você que está em casa, já passou alguma informação para alguma loja, aqueles formulários, loja física mesmo, aqueles formulários que a gente preenche na internet. Então, é um assunto que exige informações pessoais nossas. Então, é uma coisa que já está no nosso dia a dia, Evandro? Isso. Hoje a gente passou por um processo de transformação digital muito grande na sociedade. Então, os consumidores, as organizações transitam no meio digital o tempo inteiro, para fazer lazer, negócios. Isso tudo gera tráfego de dados e informações úteis, para que as empresas possam estar mais próximas, mais alinhadas com as demandas dos seus consumidores. Evandro, para começar, eu queria que você explicasse para a gente de onde surgiu o Power BI, como é que foi, que você fizesse mesmo um breve histórico, A começar pela sigla, O que significa esse BI? A sigla BI, ela vem da expressão Business Intelligence, Que é exatamente você promover inteligência de negócio a partir da leitura de dados. E a ferramenta Power BI, ela surgiu em 2015, já tem até um certo tempo que essa ferramenta está conosco no mercado e ela assumiu a liderança do segmento e é uma ferramenta que trouxe muita facilidade, muito recurso para que a gente possa fazer essas análises, coletar os dados, organizar esses dados e exibir esses dados e principalmente distribuir de forma mais otimizada na web, criar visões que podem ser ajustadas no celular, então você consegue criar relatórios dessa forma. Então o Power BI é uma ferramenta da Microsoft para poder produzir relatórios mais inteligentes e subsidiar a tomada de decisão. E o que é mais importante neste processo de BI é a geração de ideias, de identificação de oportunidades, de padrões. Então, é uma ferramenta muito poderosa que consegue processar um volume muito grande de dados e organizar esses dados e tornar disponível para análise. Entendi. E você consegue dar um exemplo prático para a gente de como a gente utiliza essa ferramenta? Certo. Com essa ênfase na análise de dados para a tomada de decisão, a gente combate muito a questão de tomar decisão com base em achar, apenas a intuição. Então, tem um estudo de caso no YouTube, que eu gosto sempre de recorrer a ele, que é um caso de um laboratório e um banco de sangue, um hospital e um laboratório de exames, Eles estavam no impasse porque os exames não estavam chegando a tempo que o hospital precisava, de acordo com o nível de gravidade ali do paciente. Então, eles têm toda uma classificação e um prazo a ser cumprido. E, na prática, não estava acontecendo. Então, o laboratório ele tinha uma visão, uma opinião, o gestor do hospital ele não quis ir para essa reunião
somente com base em hipóteses, né? Então, ele contratou um profissional que criou um relatório no Power BI. Então, ele acessou o banco de dados, né, de todas aquelas transações, que é algo muito importante, que o BI, e aí trazendo um pouco mais do conceito, o BI em si ele é um conceito, né? A ferramenta Power BI, ela é o software para a gente aplicar o que o conceito abriga, né? O conceito ele traz muitas coisas dentro dele, né? Então e uma das premissas é tomar a decisão com base nos dados. E outro aspecto interessante é que o BI ele lê o passado, né? Então ele faz a leitura do que de fato aconteceu. Então, ao se conectar no banco de dados e extrair todas as entradas de pedido dos exames e as entregas destes exames, eles conseguiram criar gráficos visuais e mostrando o percentual de atraso, como que estava acontecendo, qual tipo de exame que estava atrasando mais. Então, acabou o impasse. Então, esse gestor, quando ele chegou na reunião munido desse relatório, ele não tinha o que se debater sobre se estava atrasando ou não, ficou muito claro ali. E essa ferramenta, ela se tornou muito útil para que eles pudessem fazer o acompanhamento e a melhora desses prazos dia a dia, né? Porque algo que existe de interessante no Power BI, né, nesse esforço de produzir relatórios inteligentes, é que você empreende um tempo maior para organizar esses dados, mas depois você passa só a consumir. Esses relatórios estão prontos, você não precisa refazer mais na medida que os períodos vão se alternando, né? Então, é um exemplo prático assim, de como que a análise de dados ela colocou fim ao debate e apontou as soluções, os caminhos ali. Ou seja, os números não mentiram, né? Exatamente. Não tem como você contestar esse tipo de informação, né? Isso mesmo. Então, um exemplo que a gente tem, que também ficou famoso aqui, né, dentro dessa área, quem já acompanha, né, há algum tempo aí essa questão da análise de dados, uma empresa americana, ela fez a leitura ali dos dados de compra do consumidor. E eles chegaram à conclusão que as pessoas estavam comprando fraldas e chegaram até a identificar em determinados tipos de eventos, assim, e conseguiram identificar o período que isso estava acontecendo. E as pessoas compravam fraldas e compravam junto cervejas, né? E aí a gente costuma... uma história assim, que ficou muito famosa nessa área de análise de dados, porque a gente costuma pensar exatamente que ninguém faria a atribuição de um produto com outro, né? Imediatamente, mas foi o comportamento do consumidor que trouxe isso à tona. Isso, e coletar estes dados e depois alguém investir um tempo em analisar estes dados gerou essa percepção. Então, o que eles fizeram? Vamos potencializar a venda, né, dos produtos e conseguiram aumentar a venda tanto de cerveja quanto de fraldas, né? Porque aí eles começaram a fazer ações de comunicação, de marketing em cima dos dois produtos. Isso foi muito positivo e é um caso que a análise de dados para a gente ter o acompanhamento, como eu já disse, é uma obrigação para uma boa gestão. Mas o que essas ferramentas e o que o BI aponta é exatamente a gente ter inteligência, né, nos negócios, né, e produzir ideias que estavam ali guardadas, escondidas nos dados, né. E nos bastidores, né, enquanto a gente conversava a respeito desse tema e tal, você comentou sobre os dados serem comparados com o petróleo. Eu achei interessantíssima essa comparação, porque você disse que, né, o petróleo também precisa ser processado para se tornar matéria-prima e tudo mais. Como é que a gente pode fazer esse processamento de dados para ele estar útil para as empresas, né, o produto ali? Exatamente. Essa foi uma expressão que ficou muito famosa há alguns anos, né? Quando essa dinâmica porque o Power BI ele ajudou muito a trazer à tona a questão da análise de dados, né? Como eu disse, não estamos inventando a roda. Sempre existiu análise de dados e essa ênfase toda, assim, que a gente começou a experimentar, assim, a partir de 2015 ali com o lançamento da ferramenta. Também trouxe à tona a necessidade de melhorar, né, a produção desses relatórios.
E essa foi uma das frases que ficou muito famosa, né? E eu tenho duas perspectivas para analisar, no mínimo, né? Que é aberto a análise. E uma das análises é entender que os dados são realmente tesouros, né? Que ele tem valor, que ele é um produto ali, que gera, né, muita riqueza de informação que a gente pode extrair. E a outra análise que eu gosto de fazer é exatamente dessa metáfora, né, que os dados são o novo petróleo, que o petróleo a gente extrai ele de forma bruta e até a própria extração de petróleo envolve um domínio técnico muito grande para extrair o petróleo, né? Então os dados também são dessa maneira, né? Os dados eles ficam espalhados dentro da organização de diversas fontes, diversos formatos diferentes e a gente precisa ter uma ferramenta que consiga convergir todos esses dados, né, transformar esses dados. Na área de tecnologia a gente chama processo de ETL, que é a transformação, a carga e a extração desses dados. Então, existe uma técnica para você conseguir transformar dados brutos em informações úteis e organizar. Então, às vezes em empresas maiores tem várias empresas que prestam serviços para essa organização e cada empresa que chega ela tem um sistema diferente, né? Então há várias entradas, há vários processamentos de informações em softwares diferentes dentro da organização. Então uma ferramenta de BI dessa forma a gente consegue juntar partes separadas, né? Então em um mesmo relatório eu posso trazer dados de diferentes sistemas, de diferentes fontes e unir a informação num lugar só, que é coletar a informação, organizar e distribuir essa informação, exibir essas informações. Então, informações que estão separadas, que estão em até sistemas diferentes, a gente consegue tratar. Então, esse processo eu comparo também nessa metáfora do petróleo, que é assim que é feito nas refinarias, né? O petróleo ele vai virando vários subprodutos a partir de uma aplicação de uma técnica. Então, a gente precisa aplicar essa técnica sobre os dados também. Tá, para quem está começando agora, é aquele microempreendedor, né, que está começando agora a sua empresa, como é que ele pode pensar nessa situação de Power BI? Como é que ele começaria a trabalhar com essa ferramenta? Uma ótima notícia que a gente pode dar tanto para o empreendedor, para as pessoas também que estão buscando oportunidade e até melhorar a análise, né, nas suas organizações, contribuir, trazer ideias, é que a primeira ótima notícia é que o Power BI é inteiramente gratuito, né? Então, o Power BI Desktop, você pode instalar no computador e utilizar todos os recursos sem limitação. O Power BI Serviço, que é a parte que envolve a nuvem, é aí que começa a ter alguns recursos que são pagos. Isso. Mas mesmo gratuitamente dá para o pequeno empreendedor, comerciante, né, utilizar esses recursos mesmo na nuvem ainda de forma gratuita e na medida que for tendo mais demandas, aí sim que ele pode, tem vários planos, né, de uso da solução, mas a maior parte que vai atender aí ela é gratuita. Então a primeira boa notícia é essa. E a gente pode aproveitar essa ferramenta, por exemplo, para além de adquirir conhecimento, um exemplo que a gente estava falando, né? Alguém chega numa loja e pergunta se tem algum determinado produto. E aí o vendedor responde que não tem aquele produto e aquela informação ela está no meio analógico, né? Alguém perguntou por voz, alguém respondeu por voz e isso, a gente está pensando aqui num cenário que não está digitalizado. Sim. Isso, né? Mas é um dado para a organização, né? Eu fico pensando quantas pessoas chegam até aquela loja e perguntam se tem determinado produto, né? Uma vez eu estava procurando um produto de natação e aí eu vi numa gigante no letreiro da loja assim que vendia material esportivo. Aí eu falei, é ali. Cheguei lá, não tinha. Aí o vendedor até me falou que esse tipo de material esportivo não tinha. Até fiquei pensando que era uma loja mais de calçados do que de material esportivo. Uhum. E aí eu fiquei pensando, quantos consumidores que não são atraídos por aquele letreiro e vão lá perguntar se não tem determinado produto. Então, na medida que se
a organização, a empresa, o empreendedor, ele começa a tomar nota dessas perguntas dos consumidores, pode ser numa planilha mesmo, anota, olha, o consumidor procurou tal produto, né? A data e o produto que foi procurado. Depois ele consegue fazer um relatório. Quantas vezes aquele produto foi Exatamente. procurado, né? E aí ele vai ver que, de repente, ele está perdendo uma grande oportunidade de venda ali, porque os consumidores estão procurando aquele produto e ele não tem. Só que se a gente não toma nota desses dados, eles se perdem. Então eu fiquei pensando assim, às vezes a gente se preocupa com o produto que a gente mais vende, mas qual produto que a gente mais deixa de vender? Que é mais procurado e que nós não temos. Exatamente. Né? Evandro, qual que é o papel do analista de BI? E quais são as habilidades para a pessoa se tornar um analista de BI? O termo correto é esse mesmo, né? Isso, existem oportunidades específicas de analista de BI. E aí o que a gente chama a atenção nos treinamentos é que todos são convocados. Então existe a vaga específica, que aí a gente começa com alguém realmente que começa com expertise na área de tecnologia, né? Que ele entende processos de bancos de dados, entende alguns processos de programação. Então, um perfil seria voltado à área de tecnologia, porém, ela é uma ferramenta inclusiva, né? Então, o pedagogo, o gerente, o vendedor, todos os profissionais, eles podem ter acesso a essa ferramenta e criar suas visões de dados. Então, essa que é a ideia interessante, que foi a grande mudança, né? Você não depende somente dos profissionais de TI. E eu costumo dizer que, por exemplo, alguém que é da área financeira e ele precisa produzir análise, ele tem a expertise de que indicadores ele vai querer, né? Então, assim, a ideia é que cada profissional que precise monitorar determinados indicadores, precise monitorar determinado tipo de dados, ele mesmo consiga ir lá com a sua expertise, com a formação da sua área, com as suas perguntas, produzir os seus relatórios, né, de forma mais personalizada, mais dinâmica, com várias visões ali. O que a gente precisa despertar, de modo geral, é uma cultura de valorização de análise de dados, de tomada de decisão com a análise de dados, e que os dados que aconteceram na organização, eles se perderam no passado, não, eles são tesouros que estão lá, né? Então, a gente precisa de todos os profissionais entenderem que precisam investir tempo ali em analisar o que aconteceu na organização e o que pode ser melhorado, quais são as oportunidades que foram perdidas, identificar novas oportunidades para que gerem novos negócios, e aí a gente ter realmente inteligência de negócio, que é o princípio aí do BI. Então, começando com a área de tecnologia, eu diria que abrange profissionais de todas as áreas, que queiram ler dados e precisam de dados para melhorar a performance, né? Sim, para não ficar no achismo, né? Exatamente. Não ficar sem informação suficiente. É uma base, né? Na verdade, te dá uma base para você partir, para você ter uma estratégia, né? Exatamente. Te dar ideias do que fazer. Sim. E o analista de BI, existe freela nessa área? Freelancer? Sim, é uma pergunta muito interessante. Eu dei uma olhada em sites especializados e sempre estou vendo, né, muitos projetos de BI. Ele tem a oportunidade do freelancer exatamente se o projeto for um pouco mais complexo, principalmente se envolver análise direta de um banco de dados. Então, o profissional ele pode montar essa estrutura para a organização a partir das demandas do projeto apresentada pela organização, pelos gestores, né, por aquele setor que demanda determinada informação. Então, esse profissional ele vai fazer todo o processo de transformação, coleta, tratamento desses dados em um primeiro momento, e ele entrega esse relatório, esses relatórios para a organização, e aí surge muito a partir de trabalho de freelance, de PJ, né, que é uma consultoria de implantação, e depois o sistema vai se autoalimentando, ele não precisa ter uma intervenção a mais assim. Então, gera muita oportunidade de
de freelance. De trabalho, né? Isso. As pessoas que ficarem interessadas, né, que gostarem do assunto do Power BI, o que você sugere? Tem um curso que você sugeriria? Isso, um ótimo. Nós temos no Senac cursos tanto na área de gestão quanto na área de tecnologia da informação para suprir essa demanda, né? Os cursos de gestão, eles trabalham muito bem as estratégias, né, para lidar com grandes volumes de dados. Então, a gente tem o curso Estratégias para Big Data, né, também estratégias de Business Intelligence. Né? Então, nesses cursos de gestão, a gente vai entender o conceito, trabalhar a mentalidade, porque são duas coisas que são aliadas. Uma coisa é o conceito, a cultura, a valorização dos dados, e a outra coisa em si é a ferramenta, né? E aí a gente tem o curso de Business Intelligence com Power BI, e teve uma vez que uma empresa até me solicitou uma pergunta, por que o curso do Senac se chama Business Intelligence com Power BI, não somente Power BI, né? E a gente trabalha no início do curso e vai também diluindo isso ao longo do curso, que a gente precisa ter o domínio da ferramenta, mas também o entendimento da importância do BI, da estratégia de análise de dados, da inteligência de negócio, da produção de novas ideias a partir do uso da ferramenta. Porque aí a gente coloca a ferramenta a serviço do BI, que em si estaria a serviço da organização em si. Então, a gente buscou montar um curso com uma carga horária mais completa para a gente poder dar a ferramenta e o conceito andando juntos, assim, na área de tecnologia também. Entendi, perfeito. Antes de finalizar, a gente está quase finalizando o nosso videocast, antes eu queria que você desse um exemplo, você estava me contando nos bastidores, de um exemplo de uma certa falha, né, da comunicação, da informação de uma determinada operadora. Como é que foi esse acontecido, Evandro? Ótimo você lembrar que a gente falou que a ferramenta, por exemplo, o Power BI está aí desde 2015 e talvez para algumas pessoas já escutam esse termo, análise de dados, há algum tempo e já era para se esperar, né, da gente pensar que isso está bastante difundido. Nas organizações. Mas eu peguei alguns exemplos. Eu era cliente de uma operadora com 2 serviços, tanto de internet como de telefonia móvel. Eram 2 contratos separados. E interessante que eu recebia no WhatsApp o contato do pessoal de vendas pedindo me dando desconto para eu ir para a empresa da qual eu já fazia parte, já era cliente, ou seja, me dando um desconto que era abaixo do meu valor. Isso me incomodava muito, né? Como que eu estou pagando um valor aqui, estão me oferecendo? E em algumas ofertas dessa, estava escrito lá que eles cancelariam com a outra operadora, que eu não precisava nem preocupar, ou seja, uma estratégia bem agressiva de marketing. E eu deu vontade de falar, beleza, cancela aqui com vocês mesmos e me coloca nesse outro plano, né? Sim. E moral da história é que hoje eu não sou cliente dessa operadora em nenhum dos 2 serviços no momento mais, porque o consumidor ele vai ficando chateado com esse tipo de abordagem. Sim. E aí eu percebo que existe um setor da empresa que sabe que eu sou cliente e outro setor que não. Que não sabe. Exatamente. Então, a ferramenta, né? Essas estratégias de BI, de análise de dados, eles poderiam muito bem filtrar quem já é cliente, quem é um potencial cliente, né? Fazer o filtro dos leads ali e ver quem é que se converteu em cliente de fato e bolar novas estratégias, né? Para quem é cliente. Para o outro serviço de telefonia móvel, quando eu liguei, o atendente me falou, olha, você é cliente há tanto tempo, não atrasa os pagamentos e tudo mais. Aí eu falei assim, olha, ele sabe, mas agora que eu provoquei alguma coisa é que ele foi até os dados e viu que tem lá. Mas por que não bolou nenhuma estratégia para me fidelizar, já que eu era um bom cliente e tudo mais, né? Então, a gente vê que tem uma margem muito grande aí. Então, as empresas acabam empreendendo esforço de comunicação, esforço de equipe de venda com alguém que já é cliente e, em vez de conquistar um novo cliente, acaba perdendo, porque
Na hora que você fala, já sou cliente, não, você não tem esse desconto. O olhar deles estão voltados muda, né? só para captar novos clientes. Então, uma ferramenta dessa, principalmente de grandes empresas, já filtraria esse problema. Né? Você passa para as suas equipes de vendas o nome das pessoas, mas já filtrando quem tem contrato ativo, quem não teve. Eu recebi também um e-mail, né, falando sobre um produto. O e-mail tentava ser muito próximo de mim, né, mostrando que me conhecia, que eu tive lá no site, que eles teriam produtos para me oferecer, só que aí os produtos não casavam com o que eu tinha olhado lá no site, né? Eu estava à procura de uma marca específica, bem evidente, e aí eles tentaram ser próximos de mim, mas acabaram mostrando que não me conheciam, né? Então eu acho que assim, tem um longo caminho a ser percorrido pelas organizações para se tornarem mais próximas dos seus clientes, se tornarem mais relevantes e ajudarem realmente resolver as dores que o cliente tem, né? E os dados estão lá, estão disponíveis, né? Então, a ferramenta Power BI, neste caso bem utilizada, já ajudaria a resolver este tipo de solução. Não, e a gente não sabe quantas pessoas, a pessoa que ligou para você, quantos clientes iguais a você ela já tinha ligado. Então, pensa o retrabalho, olha o esforço que ela teve para fazer uma coisa que para eles não era tão útil, né? Exato. As empresas acabam gastando dinheiro, tempo, recurso para atuar e pior, né? Em vez de gerar resultado positivo, pode gerar resultado negativo. Então, aí está o BI, né? Inteligência de negócio, agir de maneira mais assertiva, com os dados em mãos, com informações corretas, né? E isso melhora o fluxo de informação dentro da empresa e o contato dela com os seus clientes. Com certeza. Bom, gente, Evandro, muito enriquecedora a nossa conversa. Eu adorei saber mais sobre Power BI, tá? Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso videocast. Muito obrigado, agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Você acompanhou o Momento Senac e ele está disponível na sua plataforma favorita. Acesse também mg.senac.br e acompanhe as nossas redes sociais. Lá você confere nossos cursos livres, graduações, MBA e até a programação dos nossos workshops e eventos. A gravação, a edição e finalização desse videocast é de Evandro Gangana e Marco Pereira. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.